Olá, gente, tudo bem? Como vai? Nós vamos ter uma live hoje com a Adriana Góes sobre advocacia previdenciária após pandemia. Vai ser um sucesso essa live. Estou esperando ela chegar. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando o Saber Previdenciário, né? Que está acompanhando as novidades do Saber Previdenciário. Vem mais novidades ainda, tá? Deixa eu só avisar ela aqui que nós já estamos ao vivo, tá? E a gente está muito feliz por todos estarem acompanhando o Saber Previdenciário. Traremos aí novas realidades de direito previdenciário. Acompanhe o Saber Previdenciário. Criamos hoje uma nova mídia social que é o Telegram, né? Telegram. Já temos lá não sei quantos, mais de 100 já, lá no nosso Telegram. Vai lá na bio do Saber Previdenciário que tem lá o Telegram nosso lá. Deixa eu convidar aqui a Adriana Góes para participar, tá? Aqui, tá chegando aí, a Adriana Góes. Vai lá na bio do Saber Previdenciário que vai ter lá todas as informações do Telegram do Saber Previdenciário. E já chegou a nossa convidada, na verdade, a nossa sorteada em participar de uma live comigo, com o professor Hélio Gustavo Alves, e a gente ficou bem feliz que a gente teve lá uma série de pessoas que quiseram participar da nossa live, e a felizarda foi a gaúcha, a Adriana Góes, que para participar da nossa live. Não sei se foi felizardo, se foi um grande azar de participar comigo, mas eu espero que a nossa live aí atenda todas as expectativas dos convidados. A Adriana Góes foi super carinhosa comigo, deixou seu material prontinho, mandou: professor, olha, eu preparei o material para a gente fazer a live, deixou tudo muito fácil para a gente desenvolver a live. E a Adriana Góes, uma grande advogada do sul do Brasil, com repercussão nacional. Ela é uma advogada que atua no direito previdenciário, ou seja, é uma advogada que tem pedigree, é uma advogada que tem lá um currículo grande no direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, professor. Quero agradecer aos colegas que estão assistindo e cumprimentá-lo de uma forma especial, porque o primeiro curso de prática previdenciária que eu fiz ainda no ano de 2012 foi com o senhor. A primeira especialização que eu fiz em direito previdenciário também, o senhor foi meu professor. Isso, início de 2012. Então, há muito tempo eu já sou sua fã, lhe admiro muito o seu trabalho. Eu sei que a nossa área ela está extremamente técnica nos dias atuais, e para que nós possamos dar a melhor resposta ao caso do nosso cliente, o caminho é o estudo, é o aprimoramento. É isso mesmo. Então, também Adriana, quero dizer agora, eu não sabia que eu tinha sido seu professor. Me desculpe, que viu? Porque agora que eu estou sabendo que você foi que eu fui seu professor. E em 2012 foi isso, é? o primeiro curso de prática previdenciária que eu fiz, o segundo Foi semestre de aonde isso? 2012, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nada mais. Em Passo Fundo, que legal, cara. Você foi aluna, porque eu nunca fui a Passo Fundo, então você foi aluna online, então, né? Sim, né? Que Eu legal, cara. Que alegria, que trabalhava há alegria. pouco tempo e eu achava que saí da faculdade com uma ideia do direito previdenciário e fiz o curso de prática com o senhor e vi que o direito previdenciário é muito amplo. Direito Deixa eu te previdenciário é perguntar enorme. uma coisa, Adriana. Você tem algum Sim, fone de ouvido que tem microfone? tenho. Eu vou pedir para você colocar, porque seu som está vindo com eco. E eu não Tá. quero perder uma vírgula do que você tem para falar. Enquanto ela coloca o fone, eu quero, eu quero, eu Melhorou quero, agora, para, professor? melhorou. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui teu material. Agora abri aqui. Eu quero cumprimentar você por participar desse sorteio. Né? Eu sei que muitos que estão nos assistindo aí, de repente, ai meu Deus, eu estou tímido de participar dessa live,
junto com o professor Hélio Gustavo. Meu Deus do céu, e agora? Será que eu participo? Eu tenho vontade, mas não vou, não sei. Te passou isso na cabeça? Ai, será que eu participo ou não? Ou você foi direto já querendo participar? Eu fui direto querendo participar, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu lembro que até comentei com uma amiga minha, eu disse, olha, eu marquei muita gente, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa live. Só que daí foi passando, o sorteio não foi no dia, né? Daí eu esqueci um pouco. E um dia eu estava em casa, fui confirmar uma mensagem no Instagram, eu tinha ganhado a live. Eu pensei, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu acho Que que nós temos que legal, cara. acreditar, Que né, nos nossos legal, que sonhos. Para legal. mim, realmente, é um Não, sonho, né, muito legal. professor? Eu estava fazendo uma live com o Sim, senhor que fez parte dessa minha formação, dessa minha vocação para o direito previdenciário, muito contribuiu com isso, com certeza. sim. Então eu já quero te dar um presente, que é esse livro, tu vai ganhar esse livro de presente, Obrigada. tá? É o meu livro de presente, pela ousadia de participar dessa live, né? Eu estimulo os meus alunos a virarem professores, né? Eu não tenho dúvidas que você vai ser uma grande referência se partir aí para a área acadêmica no direito previdenciário no Brasil. Mas vamos lá, Adriana Góes, doutora Adriana Góes, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a revisão da vida toda. Todo mundo quer saber sobre a revisão da vida toda. Agora a moda é revisão da vida toda. Fala um pouquinho dela para mim. Depois do tema 999 do STJ, o ano passado, esse assunto tomou bastante repercussão, né, professor, em todo o Brasil. Mas é uma revisão que ela tem um sentido simples. O objetivo é trazer essas contribuições realizadas anteriormente a 1994, que é o ano de criação do Plano Real, para compor o período básico de cálculo e, consequentemente, aumentar o valor do benefício do nosso cliente. O objetivo é esse. O que eu penso em primeiro lugar? Essa situação ela não favorece a todos os segurados. Ela vai favorecer aqueles que sempre receberam no teto, ou uma situação semelhante a uma cliente minha, que foi o primeiro caso que eu fiz, que ela era gerente de uma rede de lojas até 1994. E depois disso, em 95, ela perdeu o emprego e ela teve dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Então, ela vinha com ganhos altos e, de repente, teve uma redução. E aí, o importante é fazer o cálculo, né, professor? É impossível ingressar com essa ação sem fazer o cálculo. Porque caso, antes de 94, as contribuições sejam baixas, elas vão acabar diminuindo o valor do benefício. Vão puxar o benefício para baixo. Né? Então, todos os benefícios... Pode falar. Pode falar, não, pode falar. Todos os benefícios concedidos de novembro de 99 até novembro de 2019, eles podem ser revisados. Mas nós temos que ficar atentos ao prazo decadencial do artigo 103. Isso eu ia te perguntar. Como é que conta esse prazo decadencial? Quando começa a contar o prazo decadencial? Sempre a partir do primeiro dia do mês posterior ao recebimento do primeiro pagamento. Então, aqui é importante ficar atento, porque não é olhar ali no CNIS-ADER ou na carta de concessão, mas sim o primeiro dia do mês posterior ao primeiro pagamento. Isso que é importante que o nosso colega fique atento. Tá. E me diz um pouquinho, né? Me diz mais algo sobre ela. O INSS interpôs um recurso extraordinário, né? Sim. Mas o STF decidiu pela ausência da repercussão geral de questões relativas ao critério de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, que é o tema 406. O que você tem para falar sobre isso? O que eu penso, assim, como os meus clientes, acredito que a maioria dos clientes, nossos colegas que têm direito a essa revisão, eles pagam custas, eles não têm direito a JG. Então, por mais que eu entenda, eu acredito, né, e penso que o STF ele pode julgar favorável ao segurado, entendendo que ele não é competente, que isso não é matéria constitucional, eu tenho optado por fazer um pedido administrativo de revisão e estou aguardando o desfecho dessa situação. Tá. Eu tenho uma preocupação, Adriana, que eu vejo que alguns colegas estão entrando com revisão de aposentadoria sem fazer cálculo. É uma loucura isso, né? Tu teria coragem de fazer uma revisão sem fazer um cálculo, Adriana? Não, jamais. Jamais. Até a primeira revisão que eu fiz,
esse é o caso dessa cliente, eu conversei com ela, eu disse, olha, ainda não tinha decisão da STJ, né? Eu expliquei todos os riscos para ela e ela contratou um contador particular, porque hoje os programas fazem esse cálculo, mas até então muitos programas não faziam. Então ela contratou Sim. esse contador porque é impossível fazer sem cálculo, né? Você pode estar causando um prejuízo enorme para o teu cliente. Sim. E me fala uma coisa, essa revisão da vida toda, todo mundo tem dúvida, tá? Uhum. Quais benefícios podem se enquadrar na revisão da vida toda? Quais? A princípio, todas as aposentadorias, com exceção daqueles benefícios que tem cálculo especial, né, professor? Por exemplo, salário maternidade, o auxílio-doença, a aposentadoria do deficiente pode estar sendo revisada. Todos os demais, as aposentadorias em si, a pensão por morte também. Só que aí nós temos que Isso que estar eu ia atentos falar. para o caso decadencial, né, que se for uma pessoa por morte, também tem que ficar atento a isso. Mas, com exceção dessas situações que tem cálculo especial, todos os benefícios podem ser revisados. Principalmente a pensão por morte, né? Porque a pensão é feita em cima com base na renda da aposentadoria, né? E às vezes a senhorinha fala, será que eu tenho direito a uma revisão? Gente, o que tem de gente com pensão por morte que caberia a pensão a revisão da vida toda não está escrito. Então, acho É, que essa é uma dica muito importante da doutora Adriana, de falar que cabe a revisão da vida toda na pensão por morte. Para isso, você vai ter que pegar os cálculos da aposentadoria do falecido ou de como seria a aposentadoria do falecido para poder verificar se cabe a revisão da pensão dela, né, Adriana? exatamente. Mas é possível. Tá. Adriana, sobre auxílio acidente, né, nós vimos que a emenda constitucional 103 mudou bastante o auxílio acidente, né? O auxílio acidente teve, acho que foi um benefício assim muito prejudicado com a emenda constitucional, com a reforma da previdência, né? Primeiro, o que é um auxílio acidente? Para quem está entrando agora no direito previdenciário, parece uma coisa. Para quem já está no direito previdenciário, parece que é óbvio, né? É, Mas para quem não está no direito previdenciário, ou alguém que está nos assistindo é estudante de direito, pode confundir o auxílio acidente com auxílio doença, ou ação indenizatória. Vamos começar pelo conceito. Qual é o conceito de auxílio acidente, Adriana? então, o auxílio acidente, ele é um benefício de natureza indenizatória, ele é pago ao segurado que ficou com sequelas por seu trabalho habitual em razão de qualquer acidente. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente doméstico, pode ser um acidente de trânsito. Assim, ó, eu não tenho conhecimento da área médica, né? Claro, óbvio. Mas o que eu noto aqui, professor, pelos meus clientes, todo mundo que sofre um acidente, uma lesão, o membro não volta a ser como antes. Então, acredito que 90% das pessoas, elas ficam com alguma sequela. E como é que funciona? A pessoa recebe o auxílio-doença, quando esse auxílio-doença cessa, o INSS ele deveria analisar a concessão do auxílio-acidente. Só que isso não acontece. Geralmente, o INSS ele só indefere o benefício do auxílio-doença, não se manifesta ou preenche lá no final do laudo, sabe que não é o caso do auxílio-acidente, e cessa, simplesmente cessa. Então, todas essas Tá. situações nós podemos estar observando no nosso escritório para fazer o pedido de concessão desse benefício. Então, quem tem direito ao auxílio acidente é quem tem uma redução funcional de qualquer membro do seu corpo, né? E essa redução funcional faz com que seja gerado uma indenização, entre aspas, para suprir essa diminuição da sua força laboral, né? Então, esse seria o conceito de auxílio acidente, né? Seria a ideia era essa. Só que antes, o auxílio acidente era concedido só para acidentes ocorridos no trabalho. Agora não, de qualquer natureza, né, Adriana? É. Também esse benefício ele é 50% do valor do auxílio-doença que gerou ele, então a pessoa, a natureza realmente é uma indenização, né? Essa pessoa pode trabalhar, porque a grande dúvida que eles têm, mas se eu recebo o auxílio-acidente, não vou poder trabalhar. Não, pode trabalhar normal. No momento da sua aposentadoria vai cessar, lembrando que até 97 a pessoa acumulava com a aposentadoria, né? Depois de 97, não acumula mais. Só que ele entra no cálculo do benefício que está sendo gerado. E aí também é uma situação que vale a pena nós observarmos nos nossos clientes, que até eu tive, essa semana ainda protocolei uma situação dessa, que eu verifiquei que esse benefício de auxílio acidente, ele não integrou os cálculos.
E é uma revisão a mais que eu estou pedindo, né? Uma revisão a mais nós podemos estar protocolando no nosso escritório. Porque a partir de 97, o auxílio acidente não cumula mais com a aposentadoria. Então, esse período, quando ele for se aposentar, esse auxílio acidente que ele recebeu deveria integrar ao cálculo da média da sua aposentadoria. Às vezes o INSS esquece, né, de lançar, ou por algum equívoco não lança. Essa é uma revisão, né, Adriana, que caberia, né? Para a gente ser elegante, né, Adriana? Para gente ser elegante. Adriana, qual que é o valor do auxílio acidente? Ele é 50% do salário benefício que originou ele. Né? 50% do valor do salário de benefício, né? Isso, 50% do salário de benefício. Se o segurado voltar a trabalhar, isso é uma grande dúvida que tem na sociedade, e com alguns advogados. Se ele volta a trabalhar, o auxílio acidente cessa ou continua? De forma alguma, por ter natureza indenizatória, esse benefício vai continuar sendo pago até a aposentadoria. E também aqui uma coisa que eu acho interessante é que nós temos jurisprudências extremamente favoráveis para esse tipo de benefício, né, professor? Porque nós temos os temas repetitivos 156 e 416 do STJ, que eles entendem que ainda que a lesão seja mínima, esse benefício deve ser concedido. Porque a lesão mínima, ela sempre foi protegida. Mesmo quando esse benefício era 30%, 40%, 60%, a lesão mínima já era protegida. E também ele cabe em alguns casos de equiparação de acidente de trabalho. Eu lembro que quando eu vi o texto da 416, eu pensei, mas que situação é essa de auxílio acidente que pode se reverter? E daí era um caso de Ler-Dort, um acidente de trabalho por equiparação. Então, existem muitas situações que nós podemos aí estar aplicando. Legal. Deixa eu entrar em outro benefício contigo. Aposentadoria do segurado com deficiência. Né? Gente, a aposentadoria do segurado com deficiência. Quem é considerada pessoa com deficiência para essa aposentadoria, Adriana? Primeiro a gente precisa definir isso. Quem são esses atores sociais? Então, é aquela pessoa que tem impedimentos de natureza física, mental, sensorial, e ela não consegue participar da sociedade de forma plena e igual às outras pessoas em razão desses impedimentos, dessas limitações que ela tem. É uma aposentadoria que eu gosto muito, porque ela cabe inúmeras possibilidades nessa aposentadoria, né, professor? Nós temos benefícios de cara aqui, aposentadoria por idade, nós já temos uma redução de 5 anos. Então, a mulher 55 e o homem 60, desde que eles estejam em 15 anos com limitações. E nas aposentadorias por tempo de contribuição, nós temos, no caso de limitação grave, 10 anos de redução. No caso, uma limitação moderada, 6, e uma limitação leve, 2. Né? Claro que quem vai apurar essa situação é a perícia do INSS. Então, é feita uma perícia médica e com assistente social, e ele vai apurar a data de início dessa limitação e quanto tempo a pessoa permaneceu em cada uma, porque pode ocorrer da pessoa ter uma limitação leve, sofrer um acidente e ir para uma limitação grave. Então, tudo isso vai ser apurado por meio da perícia. Eu quero cumprimentar aqui a Natasha Bublitz, que é aí do Rio Grande do Sul, uma aluna minha que conhece ela ou não? Conheço, nós estamos escrevendo um artigo em parceria sobre os direitos das mulheres. Ah, não acredito! Sim. Ah, ela me falou desse artigo hoje, menina. Ela veio falar desse artigo hoje comigo, acredita? Que coincidência. E a Natasha teve... Não, ela é muito esforçada. Ela esteve lá em Portugal com a gente, na pós-graduação em Direitos Humanos e Direito Funcional. E, aliás, nós teremos uma pós-graduação em Direitos Humanos e Direito Funcional agora, do Direito do Trabalho e Previdenciário, que é uma pós-graduação em Portugal, lá em Coimbra, por 21 dias. Você estuda, faz um intercâmbio lá, uma pós-graduação, fica 21 dias em Portugal, com 84 aulas com as maiores autoridades de direitos humanos e direito constitucional, e depois você tem um ano para entregar o artigo. Então, ela esteve lá com a gente. Nossa, foi maravilhoso. Ela sentava na primeira cadeira da sala de aula. Primeira cadeira. É a primeira a chegar e a última a sair. Ela é ótima. E eu não pude deixar de dar um abraço para ela, porque ela é da sua terra. E agora, coincidentemente, está escrevendo um artigo contigo, né? Ela me despertou muito
muita vontade de fazer essa pós, né, pelos posts dela, pelo que nós conversamos, porque depois da minha quarta especialização, a professora tinha jurado que eu não faria mais especialização, que eu ia partir para o mestrado. Mas essa ideia de se aprimorar em Portugal, né, tomou conta do meu coração, Olha, então eu tenho certeza que eu não vou fazer, que eu vou fazer, eu acredito que eu não vá nessa turma. Mas a próxima, eu tenho Adriana, certeza que estarei lá. vá porque você vai ter uma evolução intelectual assim fantástica e fora a experiência de fazer um intercâmbio em outro país, né? Tem a Jéssica aí, que é minha sócia, não é porque é minha sócia, né? Mas ela quer morar lá agora, por causa da envergadura de direito constitucional. Quem quiser acessar essa pós-graduação é iepg.pt. Ô, Jéssica, coloca aí para mim iepg.pt. Outra pergunta que eu quero fazer para você, que é uma dúvida que eu vejo, Adriana, que tem aí no dia a dia, as pessoas precisam nascer com deficiência, as pessoas precisam nascer com deficiência, ou ela pode ficar deficiente no meio da sua vida e ter direito a essa aposentadoria? O que acontece? As duas situações podem acontecer, né? A pessoa sempre teve uma deficiência grave. Então, ela vai se encaixar ali perfeito. Agora, no caso da aposentadoria por idade, ela exige 15 anos na deficiência, não precisa necessariamente ter nascido na deficiência. Também tem aquelas situações que a pessoa ela tem uma limitação e ela varia a limitação dela. Ela pode sofrer um acidente, algum outro tipo de situação que ela vai limitar. E aí que abre o nosso leque de possibilidades que nós vamos estar podendo converter esses tempos. Claro que se o cliente não se encaixar certinho naqueles períodos, por exemplo, uma deficiência grave, 25 anos homem e 20 mulher, mas ele teve alguma outra situação de uma deficiência moderada. Foi apurado no INSS que a deficiência preponderante é grave. Então, o que nós podemos fazer? Usar esse tempo de outra deficiência para estar convertendo para a deficiência grave dele. E aqui também o que me chama muita atenção, professor, é que assim, eu escuto os colegas dizer, mas eu não tenho nem cliente que se encaixa como deficiente. Mas e nossos clientes dos benefícios por incapacidade? E o cliente do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, do auxílio-acidente? Ele não é um potencial cliente aqui? Lembrando que caso ele não tenha todo o período na deficiência, eu posso reconhecer, por exemplo, um cliente de auxílio-doença e foi apurado que 5 anos ele teve uma deficiência moderada. Eu não posso estar convertendo isso para comum, para período comum, e estar melhorando a condição da aposentadoria por tempo de contribuição dele. Posso estar elevando o coeficiente de um fator previdenciário, ou posso mesmo estar afastando uma pontuação, né, nas regras antigas 85, 95. Então, também é uma situação que vale a pena nós observarmos no nosso escritório. Legal. E na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, as regras são as mesmas do que da aposentadoria por idade normal? Não, aqui nós temos umas peculiaridades, que o cálculo sempre vai ser aplicado mais vantajoso. O fator previdenciário só vai aplicar se ele tiver uma vantagem. E aquela situação que nós temos na aposentadoria por idade, antes da reforma, que era calculada com 70%, mais 1% de cada grupo de 12 contribuições. Lembrando que aqui nós não conseguíamos usar aquele plus da aposentadoria especial para aumentar o cálculo do benefício. Mas aqui na aposentadoria do deficiente nós podemos estar utilizando. Então vejo como, né, um benefício que é apaixonante, porque nós temos inúmeras possibilidades. E o fator previdenciário aplica-se? Como é que é a regra de cálculo dessa aposentadoria da pessoa com deficiência, Adriana? Como que funciona isso? A regra ela não alterou com a emenda, então a gente continua usando aquelas regras que são benéficas e o fator previdenciário só vai ser utilizado se for para melhorar a situação do benefício, senão ele não é utilizado. Ah, tá. E me diz uma coisa, para enquadramento da pessoa com deficiência, existem modalidades? Essa aqui é mais grave, é moderada, como é que funciona? A gente sabe que tem uma regrinha especial para isso, né? Explica um pouquinho, a deficiência tem que ser por completa, pode ser considerado mínima, como é que é? Então a deficiência,
Na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, é feita uma perícia biopsicossocial, aquela que a gente tenta trazer tanto, né, para os benefícios por incapacidade. E o perito do INSS, o médico, depois o assistente social, eles vão estar analisando a data, vão fixar desde quando a pessoa está com limitações e se essa limitação é da natureza grave, média ou leve. Se ela for de natureza grave, aqui eu ganho 10 anos a menos, né? Para o homem e para a mulher. Se ela for moderada, eu ganho 6 anos a menos. Então, o homem, por exemplo, é com 29, a mulher com 24. E se for leve, eu ganho um desconto de 2 anos. O homem é 33 e a mulher é 28. Só que existem situações que a pessoa varia o grau. E aí o perito, então, ele vai analisar o grau preponderante, quer dizer, em qual espécie de deficiência a pessoa ficou mais tempo. E esse outro período eu posso estar convertendo para aquela deficiência. Por exemplo, se ela teve mais tempo em deficiência grave, mas tem moderado e tem tempo comum, eu posso estar convertendo, usando todo esse tempo para deficiência grave. Legal. Agora, parece fácil, né, você identificar qual incapacidade se é grave, moderado ou leve. Mas existe um critério de pontuação, que é muito subjetivo, né? É uma coisa que é questionável. Eu acho que onde a gente pode pegar mais teses dessas aposentadorias é de mudar de moderada para grave ou de leve para moderada, questionar essa pontuação, porque você veja, né? O homem, ele, se tiver uma deficiência grave, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição. Né? Se for moderada, 29, ou seja, são 4 anos a mais. E essa linha é muito tênue, né, de moderada para grave. Então, essa pontuação a gente pode questionar judicialmente, né, Adriana? Isso é muito importante a gente ter esse critério de angústia, né, de provocação, né, provocar o judiciário. Olha, em que pese ter a pontuação, mas a atividade a qual ele exerce é gravíssima, essa deficiência dele. Uma coisa sou eu, advogado, perder as duas pernas, né, Adriana? Eu, advogado, perder as duas pernas, ok, vou continuar advogando, vou ter uma limitação. Mas se for um motorista de ônibus que perder as duas pernas, ferrou. Imagina, meu motorista, eu vou aí para Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Para passear pela região. Eu adoro Santa Cruz do Sul, uma bela cidade, sou apaixonado. É muito parecida com Blumenau, né? Então, de repente, eu vou lá para Santa Cruz do Sul e meu motorista bate o carro e ele perde as pernas. Para ele, vai ser gravíssimo. Para mim, não. Pode ser até uma deficiência leve, porque eu vou continuar advogando e tal. Mas ele, sem as pernas, são dois seres humanos que dependem da pontuação com a carreira que segue, né, Adriana? E aí, imagina, meu motorista, se com as duas pernas ele quase me matou, sem as pernas, eu jamais vou contratar um carro, vou comprar um carro adaptado para ele dirigir, aí ele vai me matar. Ou seja, ele vai sofrer uma dificuldade nesse meio de empregabilidade, né? Então, precisa ser, isso é muito que vai dar muito pano para manga no Poder Judiciário, né, Adriana? Assim como um cadeirante que mora no centro, que tem uma casa adaptada para ele, que tem um carro adaptado, que trabalha próximo da sua residência, tem uma situação de limitação e deficiência bem diferente de um cadeirante que mora longe do centro, que precisa pegar ônibus, às vezes o elevador não está funcionando, ou que precisa pegar trem, ou intercalar 2 ônibus até chegar ao centro, chegar ao seu trabalho. Isso também tem que ser avaliado. Sim, não, muito bem pontuado por ti, né? Tem que saber também a região onde ele mora, seu estado familiar, né? Onde que é a residência dele, como que funciona. Esse parecer social é muito importante. Eu sempre peço para os meus alunos fazerem um parecer, uma prova antecipada desse parecer. Ou seja, uma antecipação de prova, junta de um assistente social, um parecer com fotos de onde ele mora, se é rua de terra, se é calçada, tem calçamento, se não tem, etc. Faz toda essa antecipatória de prova para que você consiga aumentar a pontuação dele, né? Que vai fazer uma grande diferença na aposentadoria dele, né, Adriana? Porque cada quesito ele parte de 25, 50, 75 ou 100%. 100% não tem limitação. 75 já tem uma limitação. 50 precisa de ajuda.
e 25 a limitação impede ele de desenvolver essa atividade. Por exemplo, cozinhar, por exemplo, sair sozinho de casa. Então, tudo isso pode impactar, com certeza, nessa pontuação que vai ser atribuída para o nosso cliente. Tu vê, né, que como é importante a participação do advogado, né? Em alguns lugares a gente vê assim, olha, você pode conseguir seu benefício previdenciário sem advogado. E pode, mas com advogado é muito melhor, né? Você sabe que hoje outras atividades, dentista, estética, estão fazendo botox, né? Gente, não quero desmerecer essas categorias, mas se eu tiver que fazer um botox, eu vou num dermatologista. Você está entendendo? Se eu quero arrumar, se eu quero procurar buscar um remédio, eu vou no médico, não vou perguntar para o farmacêutico qual remédio que eu devo tomar, entendeu? Eu acho que a gente tem que ponderar aí a importância das atividades, né? E o advogado ele é muito importante para isso, para buscar o verdadeiro direito que se enquadra com o cliente. Você acha, Adriane, que um cliente sozinho, com segurado sozinho, vai ter todo esse diálogo que a gente está trazendo aqui, o diálogo das fontes, da sociologia, da psicologia, de todos os outros fatores que fazem diferença na aposentadoria dele? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Você viu, eu tive a grata surpresa de saber que você foi minha aluna desde 2012. Faz 8 anos, então. Você estuda há 8 anos isso, né, Adriana? Então, não é fácil para chegar onde você chegou. Então, um advogado especialista previdenciário vai te dar um direito muito maior. É óbvio isso. Então, tem que contratar um advogado especialista. A própria aposentadoria do deficiente, ela é relativamente nova ainda, né, professor? Muitos colegas também não conhecem a fundo, é uma coisa que nós ainda estamos aprendendo, nos aprimorando, perto das outras aposentadorias que nós temos no nosso ordenamento jurídico, ela é extremamente nova. Não, e você sabe que eu tenho um livro de reabilitação profissional, a própria reabilitação profissional, né? As pessoas não conhecem, ali tem tanto direito dentro desse Instituto da Reabilitação Profissional, tanto, né? Eu quero até convidar você para fazer uma live específica comigo, Adriana, porque está tão gostoso conversar com você. Você tem uma facilidade tão grande de colocar as palavras. Eu estou vendo tantos elogios aí dos seus colegas. Estou emocionado, porque eu não te conhecia pessoalmente, né? Obrigada. O Saber Previdenciário aqui fez um sorteio e tive a grata surpresa de saber que você foi minha aluna por 2 vezes e que o primeiro curso de Direito Previdenciário que você fez foi comigo. E que alegria saber disso. Previdenciário também. Esse livro verdinho foi o primeiro que eu li, né, esse da habilitação da capinha verde, e eu me apaixonei pela história da sua cliente, né, da limitação dela, da sua tese. Guarda essa tese para a gente fazer uma live específica sobre isso. O que você acha? Tá combinado? Pode ser. Combinado. Combinado, então. Tá. Agora eu quero falar com você sobre salário de maternidade, salário maternidade, né? Salário maternidade é um benefício que eu também consegui uma tese nova. Não sei se o primeiro salário maternidade para homem no Brasil foi meu. Sabia disso ou não? Parabéns! Sim, acompanhei. Sim, foi uma alegria muito grande de conseguir o primeiro salário maternidade para homem. Quebramos um paradigma. Bom, salário maternidade, a quem é devido pela lei? Quem tem direito ao salário maternidade? É só a mulher que tem o nenê, a mulher adotante, a guarda compartilhada, enfim, quem teria direito ao salário maternidade? Tem que ser contribuinte do INSS? Não tem? Adriana, vamos lá. Esse salário maternidade ele é pago pela Previdência por 120 dias, no caso de adoção, parto, e também alguma situação ali que a pessoa venha perder o bebê, também é pago. Esse é um benefício, assim, que quase todo mundo conhece um pouquinho, e muitas vezes ele não é valorizado, porque ele é pouco tempo, né? Então ele é 4 meses. Só que o que eu acho que é bom aqui, que tem algumas situações que eu posso explorar, né, professor? E o que acontece? É 4 meses, mas e quantas vezes nós usamos tanto tempo do nosso trabalho elaborando um processo por um benefício por incapacidade e nós não ganhamos 4 meses? Às vezes ganhamos 3 meses, né?
E aqui eu vejo que há realmente uma desinformação no escritório. Há uma desinformação da segurada desempregada, que a gente sabe que ela muitas vezes não tem conhecimento desse direito. Toda vez que rompe o vínculo de emprego, a gente sabe que tem os 12 meses, tem mais 12 se a pessoa está desempregada, tem mais 12 se ela tem 120 contribuições ininterruptas. Então, aí nós podemos esticar esse prazo e tá trazendo essa situação para a nossa cliente. Muitas vezes também eu vi no escritório que a empresária, a médica, elas acham que não tem direito a esse benefício porque elas acreditam que é uma situação que só é paga para quem tem carteira assinada. Então, aqui vale a pena, até recentemente, um pouquinho antes da pandemia, olha a situação que eu identifiquei. Olhando os laudos de um benefício por incapacidade, eu verifiquei que a segurada mencionou que estava grávida. E eu pensei, mas eu não vi nada no CNIS a respeito de salário maternidade. E aí, observando bem, fecharia o prazo que ela estaria na qualidade de segurada. Liguei para a colega e disse, olha, era um processo de parceria, né, que eu tenho muitos parceiros. Esse processo aqui que tu me mandou, eu expliquei a situação, ela pediu a certidão de nascimento e eu encaminhei. É um processo que anda extremamente rápido e aqui vale a pena ficar atento. E também a IN, ali no artigo 340, IN 77 de 2015, no parágrafo 2º, acredito, ela tem uma interpretação bem boa, que ela fala que se a segurada ela vier perder qualidade de segurada nesses 28 dias que antecedem o parto, ainda assim ela pode ter o direito ao benefício. Então, nós podemos esticando aquelas situações lá do artigo 15 da Lei 8.213 e ainda conseguir salvar um benefício com base na IE. Tu sabe quando eu vou dar aula de salário maternidade, quando tinha lousa ainda, né? Porque agora as aulas são todas virtuais, né, Adriana? Quando tinha lousa, agora no PowerPoint eu faço isso. Eu faço um risco, que é a linha do tempo. Eu faço um risco. E ali eu faço os traços, os períodos que podem, né, ter a concessão do salário maternidade, porque são tantos prazos, né, com a perda de qualidade de segurado, carência e tudo mais, e aí fica fácil, quando você faz essa linha do tempo, de demonstrar para o alunado quem é que tem direito ao salário maternidade. Me fala uma coisa, o rural tem direito ao salário maternidade? Tem também. Só que para a rural, a facultativa e a contribuinte individual, eu tenho que comprovar os 10 meses de carência. Para a empregada, eu não tenho. Nessas outras situações, eu comprovo e tenho direito também. Tá, então o segurado urbano não tem carência. Quando ele é empregado, não. Agora, se ele for Tá. facultativo, contribuinte individual, sim. Isso, então, ó, empregado não tem carência, facultativo e contribuinte individual, sim, tá? E o rural tem carência? Tem 10 meses. Ele tem que comprovar a atividade rural nos 10 meses anteriores ao nascimento da criança. Então, o único que não tem carência é o empregado. Exatamente. O único que não tem carência é o empregado. Tá? O que, para mim, tá, é totalmente inconstitucional. Né? Por quê? Porque um contribuinte... Se é o facultativo, até ok. De repente é uma faculdade, ele entrou ali só para ter direito ao salário de maternidade e tudo mais. Mas qual a diferença, por exemplo, de um trabalhador rural, trabalhar na roça, para um facultativo, ou para um contribuinte individual que abre uma empresa, começa a exercer uma atividade, tem a oportunidade de exercer uma atividade, de repente é um professor, começou a trabalhar ali, preocupado com a manutenção do seu filho quando vai nascer. Qual que é a diferença do contribuinte individual para o empregado, gente? Exatamente, eu também não visualizo na prática essa diferença. É uma grande tese aí para conseguir um salário maternidade para quebrar essa questão da carência, né, exigida para... É uma grande tese aí para contribuinte individual. E o menor sob guarda? A mãe teria direito a essa maternidade? Como é que é? Como é que está isso? Teria direito, sim, em que pese a emenda ter excluído o menor sob guarda do rol de dependentes, né? Mas eu acredito que a gente pode continuar trabalhando. Nós temos bastante argumentos constitucionais, a proteção à família, a proteção à maternidade, a proteção à criança, para estar explorando essa situação também. E sabe, é muito louco, né? Poxa, minha irmã tem filhos gêmeos. Né? Olha, parabéns. Meu sonho era ter filhos gêmeos. Eu não tive essa alegria.
E a danada ainda teve um filho gêmeos casal, né? Ou seja, um menino e uma menina. Acertou numa primeira paulada, literalmente uma paulada, o filho gêmeos. Eu falei, que sorte que você teve. Sortuda, né? Gente, e minha irmã morava na Irlanda, era casada com um espanhol, depois separou porque o espanhol não quis vir para o Brasil, e lá na Europa tudo é muito caro, e ela está sozinha aqui. Gente, será que para filhos gêmeos o salário maternidade deveria durar um pouquinho mais, e mais ainda, né? Hoje as empresas cidadãs que participam do projeto governamental Empresa Cidadã, a mulher recebe por 6 meses o salário maternidade, enquanto que a mulher que não está vinculada a uma empresa que é do projeto Cidadã recebe 4 meses. Né? E se você estudar toda a legislação da OMS e toda a legislação médica, a amamentação deveria ser no mínimo por 6 meses. Né? Será que não é hora da gente pensar em aumentar todo mundo para 6 meses e mulher gêmeos receber uma cota maior? O que você acha ou não? Ou você tem um entendimento contrário? Exatamente, eu acredito que tem possibilidade. E nós temos decisões recentes que, no caso da criança permanecer na UTI, começaria a contar esse benefício a partir da alta. Porque é então que a mãe vai poder ter o primeiro contato com a criança, né? Decisão recente do STF, inclusive, né, Adriana? Exatamente, deveria ser ampliado. E até, mudando um pouquinho aqui, a medida 936, olha a situação delicada que ela colocou a mulher grávida. Até eu estava comentando com uma colega hoje de tarde que faz trabalhista, deve estar nos assistindo, a doutora Jamila, quero mandar um beijo para ela, que olha a situação delicada. Ela é empregada. Aí o contrato... Doutora Jamila é quem? É a minha parceira aqui, grande amiga, uma profissional que eu admiro, ela trabalha na área legal. Legal. E eu estava conversando isso com ela. Olha a situação delicada que está essa mulher grávida. Porque ela pode ser afastada e na hora de pedir o benefício, ela não está desempregada. Se ela tivesse desempregada, ela teria direito. Ela não está trabalhando. Ela teve a opção de contribuir como facultativa. Só que na qualidade de facultativa, ela precisa de 10 meses para pedir o benefício. E também, como ela é empregada, o salário dela, o benefício, vai ser calculado com base no último salário. Se ela se afastou, ela deve estar recebendo menos. Então, olha que situação delicada que acabou ficando a mulher que está grávida nesse momento em relação ao salário maternidade. Que legal. Para a gente indo aí para o final, porque daqui a pouco encerra a nossa live, passou 1 hora assim, né? Quando você faz uma live com uma pessoa que tem conteúdo, é isso, gente. A coisa passa que você nem vê, né? Que legal ter feito essa live com você, com tanto conteúdo, estudiosa de direito previdenciário. Eu acho que eu não vou nem mandar mais meu livro para você, que estou ficando com vergonha. Já vai que você acha algumas falhas lá, né? Me fala um pouquinho. Contribuição previdenciária recolhida além do teto. É um tema tão importante isso, né? E acontece tanto disso, né? E é um tema da ordem do dia. Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas, que são temas da ordem do dia. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho bastante casos aqui no escritório, porque o que a gente conhece? Nós soubemos que tem um teto. O que ultrapassar desse limite... Só um parênteses. O Léo Aragão está falando quanta incoerência, né? Realmente, Léo, nós temos a própria emenda constitucional, ela é totalmente inconstitucional. E aí, Léo, lá na pós-graduação, eu coordeno a pós-graduação lá no Damásio, de Direito e Processo Previdenciário, eu falo para meus alunos, gente, ainda não fiquei rico com o direito previdenciário, ainda, mas com a vinda da reforma previdenciária, gente, agora eu vou, quando eu for convidado para Passo Fundo, para dar uma palestra lá e tomar os vinhos da região, eu vou pousar com meu helicóptero lá em cima da sede da OAB, lá de Passo Fundo, porque agora o advogado que estiver preparado, que fizer uma pós-graduação num lugar bacana, como a minha, ela é aluna do Direito Previdenciário lá do Damásio, é isso que a gente lança, alunos com esse pensar. Quando a gente faz uma pós-graduação e se prepara, gente, dá para ganhar dinheiro. Me falaram assim, professor, com a reforma previdenciária vai acabar o direito previdenciário. Não,
Agora que vai crescer. Olha, a gente tem 5 minutos para falar. Vamos lá, Adriana. Eu vou falar rapidinho, que se der tempo eu quero comentar outra situação. Então, o que acontece? Nós temos muitos segurados que eles têm 2 empregos de carteira assinada, ou os médicos. O caso dos médicos é mais comum. 99% dos quinis que eu analiso, os médicos, o que acontece? Eles têm muitas fontes de renda. Então, ele dá aula numa faculdade, ele tem vínculo com o hospital, ele tem muitos planos de saúde que pagam ele, e é normal que essa contribuição ultrapasse o teto. Como isso não vai reverter em benefício do nosso cliente, não vai reverter em benefício do segurado, nós temos que fazer um pedido de devolução, que é feito na Receita Federal, no sistema Perde-Com. Tem muitos colegas que eles acabam terceirizando, porque é bem minucioso, né? Você tem que fazer o pedido mês a mês, mas é uma ação boa de fazer, porque a parte judicial, a parte administrativa dá trabalho, é trabalhosa. Mas a judicial é fácil, porque algumas vezes não é nem contestado o mérito. Aqui no Rio Grande do Sul, o que mais a Receita alega é que não foi cumprido aquele prazo da normativa que eles têm de 360 dias para dar uma resposta. E muitas vezes os juízes nem escutam isso, né? Eles mandam prosseguir o processo porque não tem cabimento a pessoa esperar um ano para ter uma resposta. Você sabe que... Sim. E tu tá entrando com mandado de segurança? Como é que tá? Eu estou fazendo ação ordinária. Faço uma ação super rápida, tem situações que em 8 meses está resolvido, 1 ano, dependendo do caso. Tu sabe que eu sou professor, eu sou professor e advogado, né? E professor também recolhe muito acima do teto. Exatamente. Porque ele faz a sua contribuição como advogado, principalmente advogado, professor que tem dupla atividade. Por exemplo, eu sou advogado e professor. Recolho sobre o teto no meu escritório e nem comunico à faculdade que eu dou aula que eu recebo, que eu já recolho sobre o teto. O professor também comete muito essa falha. Os clientes que eu tenho aqui, muitos são professores, têm uma atividade durante o dia, dão aulas à noite, e tem essa situação, ele não vai todo mês fazer um requerimento para se compensar na faculdade, né? Impossível. Mas, professor, eu queria falar mais uma situação bem importante, que é a averbação da reclamatória trabalhista. Tá? Que nós podemos estar usando no tempo de contribuição, ou essas contribuições trazendo para o período básico de cálculo de algum benefício que nós temos. E até é interessante que a jurisprudência diz que a prescrição trabalhista ela não se aplica para o previdenciário. Porque, às vezes, o que acontece? O INSS ele só quer computar os anos da prescrição trabalhista. E aí nós podemos utilizar uma tese, que até foi uma decisão que o professor meu, Márcio Hartz, publicou hoje. Quero mandar também um abraço, um beijo para os meus professores do G4, para a turma lá de pós-graduação do Verbo Jurídico, que são muito especiais e comemoraram. Você sabe que o Alexandre Triquez prefaciou meu livro, né? Ele prefaciou meu livro de poesia. Ele é um grande poeta, um grande escritor. Sou apaixonado por ele. Manda um abraço para ele. Um beijão para eles, que eles comemoraram muito comigo lá no grupo. Não, beijão não, manda abraço meu, não vou mandar beijo para eles não. Beijo manda você, eu vou mandar abraço. Tá bem combinado. E olha que interessante. Mas vamos lá. Né? Foi reconhecido, averbado esse período, só que o INSS era um período que reconhecia diferenças de remuneração de 95 a 2007. Era um processo que reconhecia isso. E aí o INSS queria utilizar só as contribuições do período que estava prescrito na trabalhista. E eles insistiram da tese que não existe limite para que a pessoa esteja retificando o CNIS e utilizando essas contribuições. E aí foi considerado todo esse período. Mas daí qual seria a base de cálculo? Nesse caso, foi utilizada a base de cálculo da FGTS. Porque como não tínhamos a prescrição trintenária na trabalhista, a base de cálculo da FGTS é a mesma do INSS. Né? Então, vale a pena estarmos verificando essas situações de averbação também dos processos trabalhistas lá no previdenciário para estar trazendo um cálculo melhor para nossos clientes. Uma baita tese. Você sabe que tem um grande problema na Justiça do Trabalho, quando ele vai fazer o reconhecimento de tempo de serviço na Justiça do Trabalho, e o que acontece? O recolhimento, o juiz manda recolher o período das contribuições previdenciárias desse período que ele está reclamando. Só que é numa única guia. E aí não sai o CNIS do segurado. Então a ideia é fazer um pedido para que a empresa faça esse lançamento, tá? Mês a mês,
ou não fazendo, cabe a gente ir no INSS pedir para fazer esse lançamento no CNIS do segurado, porque senão ele não vai aparecer no CNIS, e aí é um problema enorme, né, Adriana? E lembrando que também, se a empresa, por acaso, não fizer esse recolhimento, nós também podemos estar pleiteando com base nos cálculos que estão nos autos, porque não é obrigação do empregado o recolhimento do empregador, né? Não, muito legal. Adriana, olha só, eu quero te parabenizar pela live e falar que assim, virei teu fã, tá? Virei teu fã. Estou bem feliz aí de saber que nós temos... O pessoal do Sul é demais, né, cara? Eu sou fã do pessoal do Sul, super estudiosos, tanto é que o TRF4 faz aí decisões fantásticas. As maiores teses que eu consegui na minha carreira, as teses inovadoras com pensar constitucional vieram do TRF4. Eu sou apaixonado pelo Sul, não é à toa que eu morei em Blumenau, morei em Santa Catarina, estava sempre aí no tribunal fazendo sustentação oral. Enfim, eu imaginava que essa live seria bacana, Adriana, mas não sabia, não tinha a mínima noção que ia ser tão legal essa live. Estou bem feliz de ter feito essa live com você. Quero agradecer o Saber Previdenciário por ter feito esse sorteio. Sigam o Telegram do Saber Previdenciário, tá? Quem não tiver acesso, fale lá, tá lá na bio do Saber Previdenciário. Eu quero te dar aqui 5 minutos para fazer suas considerações finais e passar seu Instagram para a galera, para todo mundo te seguir. Tem que seguir essa mulher, gente. Né? Tem que seguir essa mulher, porque ela é muito boa. Eu estava vendo o Instagram dela, cheio de dicas previdenciárias. Ela vive o direito previdenciário, essa mulher. Fala aí seu Instagram para a galera te seguir e suas considerações finais, Adriana. Então, obrigada a todos os colegas que assistiram. Né? É muito importante para mim esse incentivo. Eu agradecer mais uma vez o professor, que, como eu disse, né, eu sou muito fã desde 2012, admiro muito e vou fazer a minha quinta especialização. Vou ano que vem para Portugal, com certeza. Esse ano não vou conseguir, mas ano que vem estaremos lá novamente sendo aluna, né? Agora de uma forma presencial. E quero dizer que eu elaborei esse material, pode me chamar nas mídias sociais. O meu Instagram é @AdrianaGóes-advogada. Vou estar fornecendo para todos os colegas, porque aqui no meu escritório eu tenho um sistema que eu tenho clientes presenciais e tenho muitos parceiros em razão do previdenciário. E quando surgiu essa pandemia, os meus clientes presenciais acabaram sumindo. E, por outro lado, os parceiros acabaram me procurando mais. Então, eu fiz esse material como um guia para eles. E depois, eu acho que esse momento nós temos que ser solidários, né, professor? Eu acabei elaborando ele melhor, colocando os temas, colocando os artigos para que qualquer colega da área previdenciária ou não possam estar identificando essas situações nos seus escritórios e protocolando ações novas nesse período, que para mim é o maior desafio que eu tive, foi estar ajuizando ações novas, diante de toda essa restrição de circulação. Mas isso é um período que vai passar, está passando, é apenas uma pequena parte na nossa vida, vai passar e nós vamos continuar aí trabalhando, fazendo muita ação previdenciária, estudando, criando teses, vamos seguir em frente. Então, sucesso a todos e obrigada realmente de coração, professor, por essa oportunidade. Legal, quero cumprimentar a Morgana, que trabalha com a gente aí no Saber Previdenciário. Que querida que ela é, né? Uma querida. Muito gentil. Te atendeu bem, te recebeu bem? Como é que foi? Bem, né? Você atendeu super bem. Os outros colegas também já ali acabei cumprimentando. Meus professores lá do G4, a turminha, já mandei um beijo para todos. E isso aí, só agradecer a oportunidade. Legal, forte abraço, um beijão. Aproveite aí os vinhos do Rio Grande do Sul. E olha, quero ir para aí para a gente fazer uma visita para as vinícolas aí e beber tudo que tiver na nossa frente. Valeu? Cadê a taça de vinho, professor? Nas suas lives sempre tem uma taça de vinho. Pois é, eu sou amante do vinho, mas é muito cedo ainda. Mas mais tarde eu vou fazer uma nova live no meu Instagram, @LGustavoAlves, com a professora Andréa Passaldi, que é uma juíza do trabalho. Vamos lá assistir, vamos lá prestigiar. Valeu? Com certeza. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.